taking real soon. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma gravação do episódio de hoje entrevista, episódio 33. E vocês já sabem que o mês de outubro tá especial, né? O mês das crianças não podia faltar terapia de criança, né? Quero agradecer a Juliana Dutra por ter me recebido aqui nesse espaço lindo, gente, que é a terapia de criança. Essa clínica, eles chamam clínica? Como que é o nome? Uma clínica, é uma de clínica reabilitação infantil. De reabilitação infantil. Nós vamos falar hoje, vai ser uma entrevista maravilhosa, então acompanhe até o final. Já se inscreve aqui no canal Josiane Zinato, todas as sextas-feiras, episódios inéditos. E hoje, claro, vai ser top com a Juliana Dutra, que é terapeuta ocupacional, fundadora, né, aqui do Terapia de Criança, né? Bom, mas vocês já sabem também que no mês de outubro, o meu parceiro do Josi Entrevista é a Fábrica Moda Kids & Teen, né? Juliana vai receber, mas na verdade o presente não é para ela, né? Não é para ela, porque vocês sabem que a fábrica está presenteando, gente, os filhos dos meus entrevistados. E a Juliana tem duas meninas lindas, né, Juliana? Rebeca e Sara. E é claro que a fábrica mandou presente para elas, gente. Essa loja maravilhosa. Olha só que fofura que elas vão ficar com essa blusinha da Marlon, uma marca deliciosa. Gente, lá na fábrica tem as melhores marcas, os melhores looks para os seus filhos. Então já segue o Instagram da fábrica aqui. Lá na Tavares de Melo, vou deixar o endereço também para vocês conhecerem. E claro, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então na hora de comprar, olha só, que dupla linda que elas vão ficar aí. Na hora de comprar as roupas dos seus filhos, da criançada e da sua família, não deixe de ir lá na fábrica, gente. Essa loja maravilhosa que recebe você com tanto carinho, um cheirinho maravilhoso. Olha, a sacola é perfumada. Lá na fábrica tem tudo que você precisa para deixar os seus filhos sempre na moda, com looks estilosos e de boa qualidade, viu? Obrigada, Camila, pelo carinho, e todas as meninas lá da fábrica, sempre pela atenção e carinho em receber a gente lá. Já segue o Instagram da loja aqui para acompanhar aí sempre as novidades, as promoções e todos os looks lindos que a fábrica tem para você e para os seus filhos, viu? Com certeza, eu estarei lá. Isso aí, ó. E depois posta a foto das meninas pra gente ver como elas vão ficar lindas, estilosas com o look da fábrica. Isso aí. Gente, a entrevista de hoje vai começar falando, né, da paixão que a Juliana tem pela terapia ocupacional. Conta pra gente, Juliana, como que você descobriu esse amor e como foi pensar em abrir esse espaço. Gente, eu vou deixar pra vocês na edição aqui, que linda que é a clínica. Parece assim um par de diversões, né? Como que você pensou em abrir um espaço tão lindo e completo para atender o público infantil nessa área? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você, né? Ser escolhida por você para estar aqui falando, né, para o seu público. Eu estou muito feliz. Obrigada a você pela gentileza, né, gente? Porque os horários, ó, são agarrados, né? Mas com tanto carinho ela me recebeu aqui dentro da clínica, né? Que tá maravilhosa, gente. Eu tô apaixonada com o espaço, lindo demais. Obrigada. Conta pra gente da sua paixão pela terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional é uma missão de vida mesmo, né? Muito cedo eu reconheci a minha missão, a missão que eu vim desempenhar nessa terra. Cada pessoa tem a sua missão no mundo, né? E eu reconheci claramente que essa é a minha. Quando eu sonhei com a terapia de criança, quando eu idealizei a terapia de criança, eu me perguntei assim, como é que eu gostaria que a minha filha fosse atendida caso ela precisasse de um tratamento de reabilitação. E aí eu pensei num lugar assim, extremamente lúdico, divertido, onde a terapia não fosse uma terapia maçante, cansativa, onde as minhas filhas se sentissem realmente felizes e como se elas estivessem em casa, né? Onde os terapeutas pudessem reabilitar e a criança entendesse ali que ela estava brincando e que ela realmente estivesse alegre, feliz e motivada e engajada com o tratamento. E foi aí que surgiu a terapia de criança. Então, essa, né, é a minha missão. Eu tenho muito claro isso comigo, de habilitar e reabilitar crianças de forma divertida. E aqui a gente cumpre com esse propósito fielmente. Não, gente, deve chegar aqui e nem deve pensar em tratamento, né? Vem para brincar mesmo, sim, com tanta coisa linda, né? E é realmente pensado neles. Sim. O tratamento, a criança chega para uma avaliação, né? E ali a gente traça, né, todos os objetivos que precisam ser trabalhados com aquela criança. Todos os atrasos que ela apresenta. E nós
né, precisamos ali estabelecer objetivos terapêuticos para aquela criança. Nós sabemos que tipo de intervenção que vai de encontro à necessidade daquela criança. Mas a gente preza em primeiro lugar que aquela criança sinta que ela está brincando. E ali a gente busca estratégias para trabalhar aquelas áreas que a criança tem ali deficitárias, intervindo de forma bem lúdica e bem divertida. Gente, já começa no uniforme, né? Que olha que limpeza! A Juliana toda e todas as terapeutas também que ficam aqui, todos os profissionais, lindos demais, com os acessórios do cabelo, né? Laço, arquinho, é tudo pensado realmente em ser receptivo para essa criança e para essa família, né? Aceita o público infantil. Muito Nada legal. de jaleco branco. Ah, isso aí, muito legal. E vamos falar também do trabalho que o TO, né, o profissional de terapia ocupacional, atua na vida da criança. São muitos benefícios que acontecem no desenvolvimento delas e principalmente no sentido da inclusão. Quais serviços hoje vocês oferecem aqui? Então, hoje aqui na terapia de criança, nós oferecemos o tratamento de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e musicoterapia, né? Que é um serviço muito lindo que nós implantamos especificamente para o público de crianças que tem ali uma alteração de fala, né, no desenvolvimento. E aí esse é o nosso projeto, né, de entrar com a questão musical para intervir nessas questões de atraso de fala. Então é bem completo todos os serviços que vocês oferecem. Todos os profissionais atuam aqui dentro da mesma abordagem, então é uma equipe transdisciplinar que funciona de verdade. Né? Todos os profissionais trabalham dentro do mesmo olhar clínico e cada profissional trabalhando dentro da área, né, onde a criança precisa mesmo da intervenção. Nossa, muito legal. Bom, e a gente já viu aqui que tem muitas áreas em que o terapeuta ocupacional pode ajudar, né? E muito na desenvoltura da criança, na reabilitação da criança, mas vamos falar de uma que é bem comum e que muitas vezes os pais não entendem, que são, né, não entendem os sinais que a criança dá. E sempre acham que é o filho fazendo corpo mole, que é o déficit de atenção. Gente, muitos pais, eles têm um negacionismo, né, do déficit de atenção. Quais os sinais os pais e as mães precisam estar aí atentos para terem esse diagnóstico e como que a terapia ocupacional contribui nessa área? Sim. Em primeiro lugar, antes dos 4 anos, não é diagnosticada uma criança com um déficit de atenção. É muito comum chegar para a gente aqui na clínica crianças com 1 ano e meio, 2 anos, e os pais alegando que ouviram que a criança tem um déficit de atenção. Isso não existe, né? As crianças só podem ser diagnosticadas após os 4 ou 6 anos, que é onde essas crianças mostram, dentro das funções executivas, dentro do sequenciamento de tarefas, no ambiente escolar, que ela realmente tem uma dificuldade, uma defasagem no foco de atenção. Por exemplo, geralmente é aquela criança que você fala com ela, vai lá tomar o seu banho, né? E é uma criança que você sabe que ela tem uma boa compreensão, ela pode ir lá tomar o banho dela com independência, mas você chega lá 15 minutos depois e a criança continua de roupa. Você fala, você ainda não tomou o seu banho? Ah, eu estou tirando a roupa ainda, né? É uma criança que você coloca a comida para ela no prato e a criança lhe demora meia hora, 1 hora para almoçar antes da escola. Então a família acaba tendo que dar essa comida na boca para poder acelerar o processo. Então você vê em todos os ambientes do dia a dia, né, em toda a rotina dessa criança, que ela tem dificuldade de manter ali uma permanência nas tarefas, de manter o foco de atenção. Na escola a criança tem um prejuízo, a professora está falando, a criança está voando. Então é muito importante, é um marcador. A criança com déficit de atenção, ela tem uma dificuldade no sequenciamento das tarefas e ela tem uma dificuldade importante, que é no filtro auditivo. Essas crianças, por exemplo, aqui nós estamos conversando agora, existem barulhos nesse ambiente, mas você está filtrando o barulho do ambiente e focando no que você precisa focar, que sou eu, estou falando com você, né? As crianças com déficit de atenção, elas se ligam em todo o ambiente dos barulhos, nos mínimos barulhos, e não consegue ali focar no que ela realmente precisa aí focar. Se distrai facilmente. Exato, e o que aí precisa gera fazer problemas de aprendizagem. não faz. Né? Nossa, então aquela criança que às vezes dá muito trabalho nas tarefas da escola. Sim, que permanece ali, você está ali, o pai precisa, às vezes uma criança que já está com 5, 6 anos, poderia fazer a tarefa, uma criança de 5, 6 anos consegue fazer a tarefa escolar com independência, porque isso é um conteúdo que já foi trabalhado na sala de aula. Essa criança precisa do suporte ali dos pais o tempo todo, senão ela dispersa. Brinca com a borracha, come o papel, deixa as coisas caírem pelo chão, tudo em função do déficit de atenção.
não em função de um déficit cognitivo em si, não porque essa criança ali tem um problema cognitivo, porque ela tem um problema de compreensão, não, mas pelo déficit de atenção mesmo. E como que a terapia ocupacional entra nessa área para poder ajudar a criança a se concentrar? Sim, o terapeuta ocupacional, ele entra nessa área desde que a criança tenha ali uma necessidade motora, cognitiva ou sensorial. Se ela tem dificuldade ali no planejamento motor, né, ou dificuldade de aprendizagem em si, ou dificuldades sensoriais, por exemplo, o filtro auditivo, essa criança ela é candidata à terapia ocupacional. E a terapia ocupacional, né, através da terapia ocupacional, ela é muito beneficiada. Em outra área também, a psicologia também. Quando a criança tem problemas comportamentais, né, ela desenvolve ali problemas comportamentais, sociais no dia a dia dela, então geralmente é interessante intervir com a psicologia. Tá vendo, gente? Um tá ali junto com o outro, né, de mão dada com o outro ali, em busca de resolver. E essas crianças também, é muito comum elas precisarem de medicação, né? Exato. Mas a medicação precisa ser primeiro fechado o diagnóstico e ver se realmente é uma necessidade dessa criança. E realmente, se os pais não entenderem esses sinais e deixar para lá, quais os prejuízos que o déficit de atenção pode trazer na vida de uma criança a longo prazo? Assim? Sim, geram inúmeros prejuízos, tanto na questão profissional futuramente, né? Porque pensa só, se é uma criança que tem dificuldade desde cedo no sequenciamento das tarefas, de iniciar uma tarefa e finalizar, como que ela vai trabalhar no futuro? Né? Todo o trabalho que a gente escolhe exige sequenciamento de tarefas. Foco de atenção, filtro auditivo, o mundo nunca se cala para a gente aprender. A gente vai no mercado, quando a gente vai no mercado, a gente precisa filtrar o barulho do ambiente, focar na nossa lista ali de compras. Se você vai na rua, no banco, você tem que filtrar o barulho do ambiente, focar no que você foi fazer. Então, assim, na escola, você está ali na sua sala de aula, a sala está silenciosa, mas a sala de aula do lado tem barulho, no recreio tem barulho. Então, o mundo não vai se calar para a criança com déficit de atenção aprender. Então, é muito importante que seja, né, a intervenção seja feita de forma precoce, ainda na infância, para que ela consiga, na vida adulta, ter uma vida mais funcional. Isso, e em casa, enquanto isso, né, os pais tirarem televisão, coisas que durante as tarefas ali podem contribuir para essa distração, né? Exato, né? As telas em excesso, elas não são benéficas para essa criança. Distrai coisas na mesa, deixar a mesa mais limpa possível, só com as coisas que ela precisa usar, né? Exato, Isso vai ajudando. As telas, elas têm ali um estímulo visual, muito visual, atrativo, muito forte, né? E aí, se essa criança é viciada em telas, chega na sala de aula, ela não vai querer mesmo concentrar no professor que está ali falando, né? Então, assim, realmente as telas, elas acabam em excesso atrapalhando essas crianças. Muito bom. Bom, e apesar do grande número entre os brasileiros, a estimativa é de mais de 2 milhões, nós vamos falar agora, gente, do autismo. Né, que também ainda é visto com bastante preconceito no nosso país, mas eu dei uma olhada na estimativa, né, é uma a cada 58, 64 crianças, né, nós estamos aí numa pandemia de autismo, né, mas ainda assim tem muito preconceito no nosso país, e às vezes até mesmo pelos próprios pais, que ignoram alguns sinais ou o próprio diagnóstico, né, o pai não quer aceitar que o filho foi diagnosticado às vezes com autismo. Por que isso acontece ainda? E como que o autismo precisa ser visto pela sociedade e pelos pais? Sim, isso é realmente uma situação muito delicada. O autismo, a criança que tem um quadro de autismo, antigamente, a gente via na literatura, na internet, né? Só aqueles casos mais graves das crianças que não falavam, as crianças que batiam a cabeça, que só gritavam, né? A gente via aqueles quadros mais graves. Atualmente, a gente já sabe que o autismo ele pode ser classificado como nível 1, 2 ou 3 de suporte, né? Existe uma tríade no autismo, onde existe alguns marcadores, né? As crianças com autismo, elas apresentam problemas no comportamento, né? Elas têm uma inflexibilidade cognitiva ali, elas têm dificuldades sociais e elas têm dificuldades na comunicação, né? Então, esses são marcadores importantes. Todas as crianças com TEA apresentam esses marcadores, porém, cada nível e um grau, né? Então, por exemplo, uma criança com TEA nível 3, ela vai ter uma dificuldade importante na fala, uma criança que não fala.
Já uma criança nível 2, provavelmente ela vai falar, mas ela vai falar de forma ecológica, então ela vai repetir o que você está falando. Uma criança nível 1, ela vai falar normalmente como a gente está falando, porém muitas das vezes ela vai falar menos, ela vai ter uma dificuldade de manter um diálogo, né? Às vezes vai trazer uma fala um pouco meio desconexa ali fora do contexto, sabe? As crianças, por exemplo, com nível 3 de TEA, elas vão ter uma dificuldade social intensa, né? Elas vão preferir brincar sozinhas. Já as crianças nível 2, muitas das vezes ela vai brincar ali com as outras crianças, ela vai estar ali no meio, brincando do que as outras crianças estão brincando. Então, geralmente, elas preferem aquelas brincadeiras de pique-pega, onde está todo mundo brincando ali mais livre. Mas quando senta para brincar e fazer essa troca interativa, onde ela depende do outro, né, para poder brincar e construir uma brincadeira, e ela vai falhar. Entende? Assim como nas crianças nível 1 de suporte também, sabe? As questões sociais também, né? Às vezes a nível 3 ela pode se afastar e brincar ali só isolada, a nível 2 ela pode adorar estar ali no meio das outras crianças, e a nível 1 também, ela pode, né, estar feliz ali, mas a interação ainda assim é limitada. Tá? Entendi. E hoje em dia é importante os pais entenderem os sinais, né? Sim, Principalmente na não fala. é uma doença. Não é uma doença. É uma forma mesmo do processamento do cérebro da criança. Autismo não é doença. E hoje a terapia, né, da criança, ela ajuda nessa parte social. Sim, né? De dar esse suporte para a família. Aqui a gente trabalha com as crianças, elas iniciam muitas das vezes no atendimento individual, sozinho, ela e a terapeuta. E logo quando a gente vê que a criança está preparada, logo a gente já coloca a criança em atendimento, né, com outras crianças pares, para que a gente possa trabalhar tanto as questões que ela precisa, motoras, sensoriais, cognitivas, quanto as questões sociais também. Então a gente trabalha de nunca competição, sempre um ambiente de cooperação, né? Onde uma coopera com a outra, onde uma entende que ela depende do outro, né? Para poder construir. E ajuda, né? Compartilhar e tudo mais. Sim. Isso é muito legal. Bom, então é isso, né, gente? Às vezes ainda é muito visto, né, com preconceito, com diagnóstico, mas como a Juliana falou, né? Tudo é o tipo de abordagem, né, de brincadeira. Às vezes, o pai, quando recebe um diagnóstico de autismo, ele já pensa nesses níveis mais sérios. E aí ele já pensa que já vai ter uma criança que, né, vai ser difícil de lidar. E muitas vezes é assim que ela chega. Exato. Só que o autismo, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, o objetivo do tratamento é trazer uma criança que está ali no nível 3 de TEA para um nível 2, né, e assim sucessivamente. Essa evolução, tá? Né? Criar essa evolução. Você chega no nível 2 de TEA. O objetivo do tratamento é fazer com que aqueles sintomas não tragam repercussão, né, tão importante no dia a dia daquela criança. Isso aí. Né? E toda a família é cuidada nesse sentido, né? Porque aí também entra, né, o apoio aos pais a saberem como lidar com isso, né? Numa situação em que essa criança procura refúgio, os pais saberem lidar com isso também de forma natural, né? E sempre buscar aí a normalidade das coisas, porque afinal de contas é uma criança como qualquer outra. Sim, né? Inclusive, atualmente nós instalamos um sistema na terapia de criança, onde os pais tem um aplicativo na área do paciente, e eles recebem em casa ali instruções de como estimular a sua criança naquela fase do tratamento, né, onde vão tarefas que vão nos ajudar aqui também. Ou seja, o trabalho é em casa também, não é só aqui, né? Tem trabalho com os pais, tarefa de casa, dever de casa com os pais em casa, e realmente todo mundo unido, né? Para o bem-estar da criança. Por isso que é muito importante essas entrevistas que eu tenho feito para os pais aprenderem, né, a melhorar ainda mais a convivência dos filhos e levar informação, porque tudo é informação. A questão do autismo, gente, por que ele ainda é preconceito? Porque falta informação. Ainda é um tabu falar de autismo em alguns lugares com algumas pessoas. Então, a falta de informação gera o preconceito e a gente tem que acabar com isso, né? Gente, a era digital, né, veio para ficar. Não tem jeito e tem impactado muito nossas crianças, né? Você fala muito no seu Instagram sobre a importância de brincar. Inclusive, também é fundadora do projeto Encontro para Brincar, que já teve 2 edições de sucesso, gente. Foi lindo demais. Eu ainda não tive a oportunidade de ir em algum, mas o próximo eu vou, tá? Já teve 2, por favor. Bom, como tem sido para você vencer esse desafio, né, com os pais, com os seus
seus pacientes aí, de competir com as tecnologias. E como os pais podem agir para trazer o equilíbrio para os filhos, porque não dá para anular a tecnologia também, né, gente? Exatamente, você falou tudo. Eles são filhos da geração digital. Com certeza. Como que vem esse equilíbrio aí? Como que a gente cria essa competição aí? Eu costumo sempre falar com os pais que 0 telas é muito difícil você pregar isso nos dias atuais, até porque os nossos filhos vão precisar lidar com isso no futuro, né? E aí a gente tirar precisa isso deles, tirar isso deles, né? Sendo que eles são dessa geração, eu não acho que é o adequado, que esse é o caminho. Mas eu peço para as famílias que a gente precisa ter uma balança em equilíbrio, né? Então, se a criança está fazendo atividade física, se ela está andando de bicicleta, se ela está andando de patinete, se ela está brincando, por que não dar para ela pelo menos 1 hora de tecnologia por dia? Outra coisa que eu costumo orientar as famílias é sobre a tecnologia ativa e a tecnologia passiva. Tem muita diferença. A tecnologia passiva é aquela que a criança senta na frente das telas e ela fica ali, só recebendo, né? E a ativa é aquela onde você pode baixar jogos que são interessantes para a fase do desenvolvimento do seu filho, onde a criança pode ser ativa no processo. Inclusive, você pode, por exemplo, comprar uma caneta para o tablet e a criança traçar e aprender o traçado das letras. Então, é possível aliar a tecnologia à função ali adequada. Usar o nosso favor. Usar o nosso favor. Usar o nosso favor. Tem recursos tecnológicos hoje que ajudam no desenvolvimento da criança. Com certeza. Né? Às vezes o desenho, né? De desenhar, o Gustavo, meu menino, tem 2 anos e 5 meses, ele adora desenhar. Sim. Ele pega o dedinho mesmo, vai lá no lápis e desenha com o dedinho. E isso, assim, igual você falou, eu não gosto de vídeos. YouTube, esses negócios que criança fica assistindo. Ele passeia, pensa, TikTok, esse negócio, né? Agora, os joguinhos de memória, de desenho, né? De ligar os pontos. A tecnologia ativa, né? Ativa também. Então, já que vai usar o celular, gente, já que vai usar a tela, vamos usar de forma funcional. claro, igual ela falou, né? Com um tempo limite, por causa até questão, né, E visual, equilíbrio com brincar, com atividade física. com gastar energia. Exato. Isso é muito importante. Dar a comida para o cérebro, né? Motora primeiro, Uhum. e aí depois sim pode dar a comida tecnológica. Tecnológica, muito legal. Gente, a Juliane está sempre buscando melhoria nos estudos, né? Super dedicada e já esteve até fora do país aí aprimorando as qualificações dela e, claro, da terapia de criança. Como tem sido para você essas experiências internacionais que você tem buscado para aplicação nas vivências aqui no dia a dia de vocês? Então, essas vivências fora do país, assim, moram no meu coração, sabe? Eu tenho um propósito mesmo de estar sempre buscando, né, quais são os países que são mais desenvolvidos, que estão mais à frente em determinadas temáticas, né, que nós estamos. Nós sabemos que o Brasil investe muito pouco, né, em educação, né, em pesquisa, então nada melhor do que você ir lá e buscar na fonte. Né? Isso tem sido assim, muito legal. Na penúltima vivência que eu tive, por exemplo, nós trouxemos um pouco de tecnologia, então a gente usa a mesinha interativa, né, para poder habilitar e reabilitar as crianças de forma divertida, né, e usando recursos de reabilitação, e mesmo assim com a tecnologia associada ao nosso tratamento. E isso tem sido assim, muito prazeroso, as crianças têm gostado muito, né, tem sido aliado ali ao tratamento, e potencializado ainda mais o aprendizado delas. Muito legal. E o último que você foi há pouco tempo, né? Que nós fomos para a Europa. Foi legal. Eu acompanhei, foi bacana, né? Receber lá os certificados bonitones e trouxeram para cá mais bagagem, mais conteúdo, né? Com certeza vai colaborar ainda mais no tratamento, né? E no desenvolvimento das crianças. Como ela falou, a gente tem sempre que buscar melhorias, né? Ainda mais nessa área de saúde, né? Sim. As coisas evoluem muito rápido. Exato. E as crianças estão numa evolução. Na Europa, por exemplo, lá eles já estão muito à frente dessa questão de passar para os pais o que eles vão fazer em casa. Olha né? só. Então, isso é muito legal, a gente trazer essas vivências de fora para cá. Muito bom. Gente, nós vamos fazer agora um mito e verdade, né? Super legal com a Juliana aqui, sobre terapia ocupacional, né? Sobre a terapia de criança. E vamos aprender ainda mais com ela. Em cada frase que ela fala, mito ou verdade, a gente vai ter uma explicação aí também, tá? Então, ó, mito, verdade. Esse é verdade, esse é verdade, esse é mito. Tá? Porque tem coisa que a gente ouve falando aí e não é nada disso, né? Então aqui é momento de jogar os mitos
Porque hoje a gente precisa de informação legal e às vezes coisas que a gente ouve lá dos nossos avós já ficaram ali meio, né, obsoletos e as coisas vão desenvolvendo, a gente precisa atualizar. Vamos lá. A primeira frase é: o uso de aparelhos eletrônicos dificulta a criança na escrita manual? Mito. Mito. Como eu falei com vocês, né? Desde que em equilíbrio, o uso de aparelho eletrônico jamais vai prejudicar a escrita manual. Né? Certo, tem que ter o equilíbrio, né, gente? Porque hoje em dia, até pra gente, eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim: Josi, eu não lembro mais como escreve direito porque eu só digito. Tem gente que está acostumada só com teclado, né? A gente vai perdendo a verdade é que futuramente nós não vamos usar isso mais. Há pouco mais de 3 anos atrás, eu fiz uma imersão nos Estados Unidos. E lá, as crianças já não escrevem mais. Principalmente letra cursiva que a gente escreve aqui. Olha só, né? Vai evoluindo, vai evoluindo. Bom, o diagnóstico do autismo pode acontecer até os 3 anos de idade? Mito ou verdade? Até os 3 anos de idade? Até os 3 anos de idade, o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo, ele pode ocorrer, isso é um mito, né? Ele pode ocorrer em qualquer idade. Inclusive, atualmente, aqui mesmo, nós temos bebês com 8 meses diagnosticados com autismo, tá? A literatura tem mostrado que o ideal é diagnosticar a criança com 1 ano e meio, mas é possível, os sintomas já estão ali desde cedo. Que essa questão, na hora que a criança começa a falar. Na verdade, um exemplo, o bebê que às vezes apresenta várias características, claro, mas que apresenta uma das características de autismo a criança está amamentando, e aí qual que é o natural? Você fala com o seu bebê e ele tira a boca do seio e olha para você, né? Então ele já faz essa triangulação do olhar com a mãe. A criança com TEA, muitas das vezes, ela não faz isso. A mãe está falando e ela continua ali amamentando, como se a mãe não estivesse falando nada. Entende? Entendi, já é um sinal. Então, o sorriso social que não aparece, a mãe está brincando ali com a criança e a criança não tem aquele sorriso social, isso é muito comum, né? A criança demora mais para, por exemplo, bater palminha, né? Para imitar o gesto do outro, fazer gracinha para a família. E a gente ouve muito uma frase que assim, nem tá aqui, mas eu acrescentei. É assim: não, cada criança tem seu tempo. Tem disso? Não existe. Não existe, né? A verdade é que os marcos do desenvolvimento estão ali. Bem definidos. Bem definidos, exatamente. Se a criança não entrou naquele marco ali, naquela fase, o pai tem que se atentar. A verdade é que é o seguinte: cada criança tem seu tempo, mas não tem todo o tempo do mundo. Então, legal. É necessário seguir ali o marco do desenvolvimento. Por quê? Desenvolvimento infantil, ele vira uma bola de neve. Se a criança não adquiriu esses marcos, muito provavelmente ela não vai adquirir esses de 2 aninhos, nem esses de 3, porque ela não tem pré-requisito. Então, não existe isso de que cada criança tem seu tempo. É necessário, sim, se a criança não está atingindo os marcos do desenvolvimento, é necessário olhar e avaliar, tá? Porque quanto mais cedo a intervenção, imagina só, quando chega uma criança de 1 aninho, ela só tem os atrasos de 1 aninho para ganhar, entende? E aí, pensa se a criança chega com 5, ela chega com os atrasos de todas as idades anteriores para ganhar aquelas habilidades. Então, é muito importante. Quanto mais cedo olhar, é melhor. Eu ficar atento aí aos marcos, porque é importante, né? Sim. Bom, atividade física, dieta saudável e bom sono ajudam na concentração, no caso aí do déficit de atenção que a gente falou? Com certeza. Com certeza. Né? A gente já sabe que o aprendizado é processado no sono. Então, uma boa noite de sono, todo mundo rotina, sabe, né? A rotina, a alimentação saudável. A gente sabe, e isso é um relato frequente das famílias. Quando eu dou muito açúcar para o meu filho, ele fica muito mais agitado. Né? Isso é muito comum, esse relato muito frequente das famílias. Então, tem que tomar cuidado também com a questão alimentar. A alimentação de qualidade é bom para todo mundo. Tá, né? Muito bom. E atividade física, gente? Com certeza. A criança precisa, ela oxigena o cérebro. Né? Então, é de extrema importância que a criança receba comida motora. O cérebro da criança foi feito para receber comida motora. Não é à toa que existem por aí os parquinhos. A motivação do parquinho é essa. Levar a comida motora que a criança precisa para se desenvolver. Muito bom. Gente, nós já falamos da mesinha digital. Mesinha digital pode ser bom para as crianças? É a tecnologia do momento? Com certeza. Com certeza. Né? Quem puder investir na mesinha digital...
A mesinha digital, ela atua muito na questão da alfabetização, né? Tem uma série de conteúdos que são trabalhados ali, estabelecidos os marcos do desenvolvimento direitinho. Então, assim, é uma coisa linda, é um equipamento fantástico, né? Porém, é necessário equilibrar com atividade física, com brincar e por aí vai. É só deixar o menino na mesinha. É só deixar o menino na mesinha. Esquecer ele lá. Vai até comer em cima da mesinha. A mesinha não é para comer em cima dela. Não. A mesinha só para aquele momento ali, 1 hora por dia. Já tá bom, ótimo. Autismo é tudo igual? Já vimos aí que tem uns níveis de autismo, exatamente. Né? Que, igual você falou, quanto mais cedo for diagnosticado, isso pode continuar. Intervenção precoce. Os níveis podem ser reduzidos. Olha que bacana, gente. Isso aí é importante. Toda criança pode fazer terapia? Toda criança pode fazer terapia, desde que ela tenha dificuldades sensoriais, cognitivas ou motoras. Né? Uma criança que não está diagnosticada. Uma criança típica, né, com desenvolvimento típico, mas que apresenta ali, por exemplo, uma dificuldade de coordenação motora fina, um déficit de atenção, né? Uma dificuldade sensorial. Às vezes a criança é uma criança típica, mas ela tem uma seletividade alimentar, ela não aceita as texturas dos alimentos na boca. Então, essas crianças, sim, elas são candidatas à terapia, mesmo que elas não tenham um diagnóstico médico. Tá vendo, gente? Fiquem ligados. Olha, eu tô aprendendo demais aqui. Amando esse bate-papo. Bom, atividade com música liberam dopamina, hormônio do prazer? Com certeza. Verdade. Olha que legal, porque enquanto a criança ali ouve a música, canta, dança, com certeza. O hormônio está trabalhando. Poder imenso. Inclusive, as músicas mais agitadas elevam o alerta e as músicas mais tranquilas abaixam o alerta da criança. Né? E a musicoterapia entra nessa, com certeza. Nessa esfera. Por exemplo, é muito interessante trabalhar com as crianças na hora do para casa, por exemplo, está fazendo as tarefas, colocar uma música instrumental de violino, piano de fundo. Isso potencializa o foco de atenção da criança. Olha só, e musiquinha para dormir, ajuda? Com certeza. Abaixa o alerta, musiquinha de sons da natureza, isso é excelente. Agora, os meninos adoram música de água, cachoeira, eu boto lá musiquinha de cachoeira, adoro assim, ó. É uma beleza. A pandemia pode ter elevado o número de autismo? Não. Nada a ver. Não. O pessoal acha que se isolou, então, o autismo deu um pico. Não. Já existem estudos que mostram que o autismo ele não vem ali de questões ambientais, né? O autismo é de ordem genética. Você não vira autista. Não, você não vira autista porque você está ali na frente da TV, você não para de falar porque você está na frente da TV, em hipótese alguma, tá? As crianças que ficar muito tempo na tela é ruim, é péssimo, porém não gera ali uma ausência da fala. Em hipótese alguma, uma criança que está na frente da tela o tempo todo vai deixar de falar e não vai falar para o resto da vida. Em hipótese alguma, isso pode acontecer. Então, o ambiente ali de pandemia, de ficar isolado dentro de casa, causar autismo, definitivamente não. Não, muito bem. Até porque a criança ali em casa, ela tem pais falantes, pessoas que falam com ela e que interagem com ela. A criança com TEA, como a gente falou lá atrás, ela vai ter uma dificuldade na interação social, né? Mas a interação social, o primeiro lugar onde ela tem a oportunidade de interagir socialmente é com o pai e com a mãe. É ali que estabelece as primeiras relações dela. E a criança com TEA, até mesmo nessa relação, muitas das vezes, ela está prejudicada. Entendi. Então, hoje, o crescimento do autismo, gente, é genético, não tem nada a ver. Nada a ver com pandemia ou com telas, né? Que a gente fala, é autista porque ficou muito tempo na tela. Não. Muito bem. Mitão. Criança aprende a andar de bicicleta pelo movimento da cabeça. Eu aprendi isso com o seu Instagram. No próximo vídeo, que eu estou ensinando uma criança de 7 anos a andar de bicicleta. Eu controlo ela pela cabeça. Por quê? Porque quando ela inclina o corpo para um lado, eu ensino ela a jogar a cabeça para o outro lado. Quando ela inclina o corpo para o outro lado, eu ensino ela a jogar a cabeça para o outro lado. E assim, a criança estabelece o equilíbrio da cabeça em relação... Porque ela postou um vídeo legal, né? Ali, orientando, gente, a cabeça da criança. Como que isso funciona? Sim, porque o sistema vestibular é que regula o equilíbrio da criança, né? Então, quando a criança está ali na bicicleta, que o corpinho cai para o lado, ela vai
compensa com o movimento da cabeça, jogando um pouquinho mais para o outro lado. Se o corpo cai para o lado de cá, então é muito legal você ensinar a criança, na hora que você está treinando com ela a pedalar, a controlar pela cabeça. Pela cabeça. E aí você consegue tirar a rodinha bem rapidinho, se a criança estiver preparada, é claro, né, para tirar a rodinha. Legal, olha, vai ter essa técnica aí. Aproveita que as férias de dezembro vão chegar, treinar com as crianças na cabeça. Muito legal. E para finalizar o nosso mito de verdade, essa frase clássica que quem é que nunca disse, gente? Deixa de birra. Como que é isso? Mito ou verdade? O que é a birra? Então, gente, a questão da birra vai ser difícil até classificar. Pode ser os dois, né? Porque tem às vezes... Existem a birra, ela pode ser comportamental, né? Que é onde a criança faz a birra para alcançar o objetivo dela. E aí, essa birra só ocorre novamente porque a família alimenta aquela birra. A criança chorou, toma. Aqui eu sou mãe também, eu sei como Ele tem poder. A criança ganha poder na birra. Chorou, toma. Para poder ver a criança calar. Então, a birra pode vir de ordem comportamental, mas ela pode vir também de ordem sensorial. Então, por exemplo, a criança que chora muito para escovar o dente, aí a mãe vira e fala, isso é birra. Às vezes ela tem ali uma questão sensorial muito importante, né? Uma dificuldade de processamento sensorial e ela sente ali a escova como dor dentro da boca dela. Então, isso não é birra, né? Então, é muito importante avaliar. Isso é birra, porque a criança tem uma rigidez de comportamento, uma inflexibilidade cognitiva, ela quer tudo do mesmo jeito, da mesma forma? Tem que avaliar. Será que é porque ela está sentindo dor ali, naquele momento ali, que você vai pentear o cabelo dela e que ela fica desesperada quando você penteia o cabelo, ou quando você coloca uma roupa que está incomodando a criança e ela está desesperada com aquela roupa no corpo querendo tirar? Isso não é birra, tem que avaliar, né? Ou é porque você não quer dar algo, e aí ela está chorando ali, você dá, e aí ela chora de novo para ganhar o que. Aí é uma negociação. Então, a birra, ela pode ter várias causas. E a gente, como sempre, né, os pais precisam estar ligados aos sinais. As certeza. Crianças dão sinais. Elas vão, até as que não sabem falar, né? As que não sabem falar, a gente consegue ali, com conhecimento, com informação, entender os sinais e ajudar eles, né, quanto antes, fazendo as intervenções certas com profissionais capacitados. E isso lá na frente vai gerar benefícios, né, incríveis para a vida deles, para o desenvolvimento deles, profissional, né, amoroso e tudo mais, porque todas as relações dessa criança vão ser beneficiadas. Com certeza. Certo? Exato. Gente, eu amei esse bate-papo com a Juliana. Eu também amei. Espero que vocês tenham também gostado. Né? Vocês pais aí que têm alguma dificuldade, têm alguma dúvida, né? Ou às vezes tem ali aquela insegurança, né? Oh meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Gente, terapia da criança, eu vou deixar aqui, terapia de criança, o Instagram para vocês entrarem em contato com a equipe da Juliana. Vem aqui conhecer o espaço maravilhoso, né? O Instagram dela é cheio de conteúdo legal, de informação legal para você que quer também aí entender os sinais que o seu filho dá e, claro, né, recebê-los aqui se for necessário, né? Como ela disse, nem toda criança precisa de terapia, mas se precisa, principalmente os pais, que às vezes hoje na correria do dia a dia, né, não tá ali tão próximo dos filhos para poder acompanhar, a gente precisa desse apoio, né? Exato. Muito obrigada, viu, Juliana? Eu quero mais uma vez agradecer a fábrica que presenteou aqui as princesas da Juliana com um presente super especial. Quero agradecer também a Erin de Lafayette. Gente, Erin Store, eu estou toda com o look da Erin aqui. Já deixei o meu perfil para vocês. Também a Simone, Bela Acessórios, todos os meus acessórios aqui também já deixei no Instagram para vocês verem. Instituto Maíra Brandão, obrigada, querida Maíra. Piranguita Material de Construção, obrigada, pessoal da Piranguita. Destaque Cosméticos, toda a galera do Destaque, obrigada. Via Calçados, obrigada também, querida, pelo apoio hoje à entrevista. Love Story Filmes, Paulinho, obrigado, querido, por estar nesse projeto. Guilherme Amorim, Personal Trainer, obrigado pelo carinho. E o Estúdio Rafaela Miranda, pelo meu penteado maravilhoso. A Rafa arrasa todo episódio, eu estou aqui com um penteado lindo, maravilhoso. A Rafa sempre arrasando no meu cabelo. Todas essas empresas maravilhosas que apoiam os Duas Entrevistas, projetos que está aí levando bastante informação para vocês. Eu quero muito agradecer, porque sem essas empresas patrocinadoras a gente não consegue levar a informação para as pessoas. Muito obrigada. Se você não conhece o trabalho da terapia de criança, já segue aqui, tá? Vou deixar para vocês o Instagram da Juliana e aqui do espaço da terapia de criança. E também o Josiane Zinato lá no YouTube. Se inscreva no canal e no
Instagram, @Josiane_Zinato. Todas as quartas-feiras tem os melhores momentos da entrevista. Então acompanhe tudinho, todos os conteúdos que virão por aí. Muita gente legal vai passar por aqui, assim como a Juliana, trazendo bastante informação para vocês, viu? Obrigada pelo carinho, por vocês que ficaram aqui até o final. Compartilha essa entrevista aí com quem você acha que está precisando, né, desse conteúdo super importante. E mais uma vez, obrigada, Juliana. Obrigada a você. É uma honra estar aqui com você. Amei, bate-papo. Beijo, gente.